Provérbios 30, 24 e 28 diz assim: 4 coisas há na terra que são pequenas, entretanto são extremamente sábias. As formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos enfileirados. A lagartixa apanha-se com as mãos, contudo anda nos palácios dos reis. Amém? Só até aí. Senhor, nós apresentamos diante de Ti os nossos corações, nós cremos que a Tua palavra, ela já veio, Senhor, a nós abençoada, por isso, abençoa sim, ó Deus, o nosso coração, nos dá entendimento, compreensão, nos faz entender, ó Deus, tudo aquilo que Tu tem separado, ó Deus, no Seu coração para o nosso coração. Nos dá compreensão, revela-nos, ó Deus, o profundo e o escondido, aquilo que precisamos, não que simplesmente nós queremos, mas que nós precisamos ouvir de Ti nesse momento, Pai. Nós pedimos isso a Ti, queremos nos assentar aos Teus pés, acalmar o nosso coração de toda a correria do dia a dia e dizer a Ti, Pai, fala ao nosso coração, se revela a nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto interessante porque Salomão, quando escreveu esses provérbios, ele faz uma comparação, quando nós iniciamos essa campanha, nós iniciamos lá com um texto, onde relatou Salomão como um homem que precisaria da sabedoria para conduzir um grande povo. Lembrando Salomão como filho, um dos filhos de Davi, ele tinha agora uma responsabilidade tremenda. Ele tinha a responsabilidade de construir o templo de Deus e de conduzir o povo agora de acordo com os princípios regidos pelas leis de Deus daquela época. Então ele não tinha simplesmente uma responsabilidade de ser um rei. Ele seria, como ele foi, um rei, mas muito mais que um rei, ele seria aquele que iria conduzir o povo à adoração, a construir um lugar onde Deus habitaria, se revelaria ao povo. Ele não tinha problema financeiro, o pai dele deixou já tudo pronto, tudo já ajustado, já deu ali toda a diretriz de como seria o templo. E quando nós iniciamos nessa campanha, nós também falamos sobre o que precisaria, ou o que precisa uma pessoa para ela ser bem-sucedida. E nós chegamos à conclusão de que, através do que nós temos estudado já durante essa série de palavras, que nós precisamos de sabedoria. Salomão, ele podia ter pedido muita coisa ao rei, a Deus, quando Deus se revelou a ele e perguntou o que ele queria. Ele poderia ter dito mais riquezas, ou sei lá, de repente uma beleza maior, não sei. Mas o que ele sentiu no coração é de que ele não teria a capacidade ou as condições ideais de conduzir o povo de Deus, de conduzir a construção de um templo, de construir uma futura geração, se não tivesse sabedoria. E aí o que Deus faz? Deus se revela a ele e dá a ele aquilo que ele pedia, sabedoria. E acrescentada a sabedoria, Deus deu a ele inteligência, Deus deu a ele estratégia para vencer os seus opositores, deu a ele estratégia para ele conduzir o povo. Então tudo isso está dentro de um pacote de sabedoria. O que nós precisamos para a nossa vida, para conduzir a nossa vida rumo ao sucesso, rumo àquilo que Deus tem para nós, é buscarmos em Deus sabedoria. E quando ele escreve, quando o livro de Provérbios é escrito, quando nós também já falamos sobre isso, provérbios são ditos populares, comparações, podemos dizer assim, a metáfora,
a estrutura do livro de Provérbios é uma estrutura de um livro muito prático, de orientações muito práticas, como você orienta o seu filho na sua casa, né? Dizendo para ele, não faça isso, ele pergunta por quê, você responde o porquê. Então, ou seja, é algo muito prático. Então, assim como Jesus usou, né, metodologias de ensino, usou a sua pedagogia para ensinar, Jesus fazia comparações, né, comparando o reino de Deus com uma grande lavoura, né, falando sobre agricultura, né, falando sobre o semeador. Então, entre outros, Jesus falava por parábolas e ele trazia comparações entre eventos naturais e o reino de Deus. Então, ou seja, quando a gente vai ler aqui Provérbios, e a gente vê ele já usando, né, Salomão já usando essa estratégia, mostrando questões naturais, né, mostrando, aplicando questões da natureza, comparações, fazendo metáforas, fazendo alegorias, fazendo comparações. Ele nos traz algo muito interessante, assim como Jesus lá na frente também fez. E quando ele fala aqui, ele fala sobre 4 pequenos, podemos dizer assim, né? 4 coisas que há na terra que são pequenas, entretanto são de extrema sabedoria. O que ele quis dizer aqui não era, né, os mais, vamos dizer assim, pontuais vão achar assim, não, mas Jesus, né, Salomão estava me comparando a uma formiga, né? Está me comparando a uma lagartixa. A gente fica assim, mas eu não sou isso. Ok, mas foi como eu acabei de explicar para você. O que a gente vai entender, o que a sabedoria de Salomão, por comparação, ele quis explicar, mostrando aqui esses 4, né, esses 4 seres, podemos dizer assim, não é, né, não se sinta menosprezado de ser comparado com um desses seres. Mas o que ele quis dizer aqui é como esses seres agem. E assim como esses seres agem, o ser humano deveria agir. O povo deveria agir. Lembrando, ele tá descrevendo esse conteúdo para o povo de Israel. E esse significado, essa linguagem, precisava, naquele momento, ser uma linguagem não muito erudita. Precisava ser uma linguagem do povo, que o povo entendesse. Aí eu volto a comparar lá na frente, quando Jesus está fazendo, né, as suas preleções, e ele usa comparações do povo, coisa simples. E uma das suas parábolas, onde ele fala sobre o semeador, ele fala sobre rocha, ele fala sobre pedra, ele fala sobre, né, a águia que vem e come a semente, o pássaro que vem e come a semente. Em outro momento ele fala lá sobre alguém que tinha um campo, e nesse campo tinha enterrado um tesouro, e alguém foi lá e vendeu tudo que tinha para comprar aquele pedaço de terreno, porque ele sabia que naquele terreno tinha um grande tesouro. Então, ou seja, Jesus compara pessoas com serpentes, com víboras. Então, ou seja, é uma linguagem bem popular, podemos dizer assim. E às vezes nós precisamos sair um pouco da forma erudita, né, ou da postura que muitas das vezes nós impetramos ter, de achar que sabemos, de achar que nós já, né, já temos aí, né, uma quilometragem no Evangelho e já sabemos e já nos entendemos e tal. Provérbios traz uma coisa simples. Jesus traz, por comparação, através das parábolas, uma coisa simples. E o Evangelho é isso. O Evangelho é feito de coisas simples. O problema é que nós, seres humanos, que complicamos. Somos nós que muitas das vezes relutamos.
Entendemos muito bem que quando Jesus fala sobre parábola, sobre a palavra que é semeada, entendemos muito bem que quando vem um pássaro e rouba aquela semente, significa algo muito ruim que vem sobre a vida de várias pessoas e as pessoas estão desatentas e roubam aquilo que foi semeado. E ligamos que aquela semente é simplesmente a palavra de Deus. Não, não é só isso. É muitas coisas que Deus está plantando na nossa vida, além da palavra dele. Mas por desatenção nossa, somos roubados. Talvez nesse ano que esteja se encerrando, você tenha sido roubado em muito dos seus planos, em muito dos seus projetos, em muito daquilo que Deus tinha para você, mas você, desatento, foi roubado. E voltando aqui ao livro de Provérbios, no capítulo 25, ele diz, né? As formigas, fazendo a comparação, apontando para as formigas, dizendo como é que elas trabalhavam. Ele diz aqui, a formiga é um povo, né, entre aspas, povo sem força, todavia eles preparam, guardam a sua comida. Elas não permitem, interessante, elas não se permitem parar de trabalhar. Essa foi a comparação que o autor aqui de Provérbios, certamente Salomão, queria explicar. Ele queria trazer uma comparação e entendimento, porque ele manda que a gente olhe para como as formigas fazem e vê que apesar dela não ter, entre aspas, né, uma inteligência humana, age talvez ali, né, por uma questão de instinto, ela vive o tempo todo armazenando o alimento, porque ela sabe que virá dias que ela não vai poder sair para se alimentar. Ela sabe que haverá dias em que o alimento pode não estar mais disponível. Interessante, porque elas não permitem, né, fazendo já, né, a comparação assim com a gente, elas não permitem que emoções, sentimentos a impeçam de cumprir o seu propósito. Como se elas tivessem isso, né? Então, ou seja, o que o autor está mostrando para a gente aqui é o ser humano permite que seus sentimentos o parem. Quantas vezes você ficou prostrado diante de alguma coisa que você tinha que fazer e você não fez? Deixou de investir no seu ministério, deixou de investir no seu casamento, deixou de investir nas suas finanças, deixou de investir na sua própria vida. Por quê? Hoje nós temos, né, hoje nós vivemos debaixo de uma áurea, podemos dizer assim, de uma geração aonde o comodismo, né, atrapalha ou está atrapalhando muito o desenvolvimento do ser humano. Nós ficamos, vamos dizer assim, acomodados, ou melhor, nós nos satisfazemos com muita pouca coisa, né? Por quê? Porque se eu tiver que fazer algo a mais, eu vou ter que fazer um sacrifício a mais, e eu não estou disposto a fazer esse sacrifício. Então acabamos vivendo no ralo, entendeu? Ou melhor, corrigindo, no raso. E aí queremos muito de Deus, mas não nos capacitamos para receber esse muito. Ora, o Provérbios, Salomão, quando escreveu Provérbios, ele quis fazer essa comparação e ensinar isso para mim e para você. Dizer para você, olha, seja precavido. A sabedoria que ele quer trazer para nós aqui é essa, versículo 25. As formigas são um povo sem força, todavia, no verão, preparam a sua comida. Por que eles fazem isso? Prevenção. Quantos de nós, muitas das vezes, não trabalhamos com isso? Somos pegos pelo dia mau. Não é isso? De repente algo acontece e quando você vai ver, você está todo enrolado, com a vida toda embolada. Por quê? Porque nós não temos como prever um dia mau. Não é isso? Não temos como prever. Ah, mas aí hoje tem as condições climáticas. Se a formiga soubesse as condições climáticas,
Se ela entrasse na internet e visse lá, vai chover semana que vem. Vamos trabalhar hoje, porque semana que vem vai chover. Não tem como sair para pegar alimento, não. A água vai levar a gente. Em outras palavras, nós podemos. Olha o que diz em Efésios 6,13. Portanto, tomai o quê? O que a palavra fala? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que você quer a armadura de Deus? Responde para mim. Pode responder. Você que está online aí, se quiser, pode responder. Para que você quer a armadura de Deus? Para dizer que você, né, não, porque né, eu tenho aqui a espada, né, não, porque eu tenho aqui, né, a armadura, porque eu tenho aqui o cinturão, porque eu tenho aqui as sandálias, a palavra, pô, eu tenho tudo isso, porque eu sou um verdadeiro guerreiro, eu tenho tudo isso, né, porque eu tenho Deus na minha vida. Mas olha o que o versículo fala. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, olha só, tomai toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Havendo feito isso, tomado a armadura de Deus, havendo feito isso, tomado a armadura de Deus para você ficar forte no dia mau, aí sim, o final do versículo fala, permaneçam firmes. Então, em outras palavras, a formiga sabia que o verão ia acabar. Provérbios, Salomão, quando escreveu provérbio, quando nos traz, né, quando nós lemos sobre isso, a gente passa a entender que a formiga é um povo precavido, né? É um povo, entre aspas, conforme o texto fala. O que nós precisamos, muitas vezes, sabe o que é? É trabalhar com prevenção. Os dias maus virão, eles são inevitáveis. A pessoa prevenida, o que ela faz? Em tempo de abundância financeira, o que ela faz? Ela armazena. Não é assim? Ou você sai gastando. Ah, pô, ganhei esse dinheiro a mais aí. Pô, então vou gastar, vou torrar tudo e tal. Ei, o dia mau não diz quando vai chegar. Se não tiver uma reserva guardada, se não tiver uma estratégia, se não pegar ali 2% do seu salário e for fazendo uma reserva por mês, né? Aí a porcentagem você que escolhe. Para que um dia você precise utilizar em uma emergência, vai chegar o dia mau, o dia da emergência, você não vai ter nada. Por quê? Você gastou todo o seu sustento, tudo aquilo que você tinha reservado, e quando o dia mau chegou, te pegou desprevenido. Mas, pastor, você está dizendo que o dia mau vai chegar na minha vida? Não, eu não estou dizendo, a palavra está dizendo. O sol não nasce só para justos, né? Ou injustos. Nasce para os dois. Para um pouco e pensa na sua vida. Você já viveu dias maus? Já houve dias maus na sua história? Já houve dias maus no dia da sua história? No transcorrer da sua história, já houve dias maus? E você acha que acabou os dias maus? Não, Jesus me protege. E como Ele me protege, agora eu só vivo dias bons. Amém, glória a Deus. Mas a palavra nos diz que você precisa ficar firme, você precisa se revestir da armadura de Deus. Por quê? Porque ainda assim virão dias maus. Porque o diabo, ele não brinca, ele não para de ser o diabo, não para de querer te influenciar, ele não para de querer tirar você da presença de Deus. Então você precisa revestir da armadura para resistir o dia mau. Fala assim, eu preciso aprender. Como a formiga faz. Ser precavido. Você entendeu o que Salomão queria dizer nesse exemplo da formiga? Vamos para o versículo 26? Né? Os coelhos são, né, esse povo aqui, são um povo débil. Contudo, fazem as suas casas nas rochas. Né? Algumas versões falam de alganazes. Né? Alganazes é a mesma coisa que o coelho. É aquele coelho que é totalmente silvestre. Né? Aquele coelho bonitinho que você compra lá na loja de animais lá, e cria na sua casa, né? Que é fofinho, cheio de pelinho assim, bonitinho, tal. Não é esse coelho domesticado, não. É o coelho selvagem, né? É aquele coelho que está lá e se você for olhar lá, né, aquele ciclo da cadeia alimentar, coitado do bichinho.
Tem tanto predador. Como se não ajudasse, o próprio homem também se torna predador dele, né? Então, naquele ciclo que existe lá de cadeia alimentar, que a gente aprende lá no 5º ano, 6º ano, né? Olha lá onde está o coelho. Lembra disso? A águia pega a cobra pega não sei o quê, o coelho pega não sei o quê, tem aquele negócio ali? Se você for estudar sobre o coelho, você vai ver que todo mundo quer pegar o coelho. Coitado do bichinho. Não tem paz aquele bichinho, coitado. Em outras palavras, o coelho ele faz a sua casa, sabe aonde? No meio das... Esse tipo de coelho, né, que eu estou falando. Silvestre de determinados locais, certamente os locais onde ele estava lá. Faz as suas casas nas rochas. O interessante é que, lendo um pouquinho, né, sobre isso, ele desenvolve, olha só, esse coelho, ele desenvolve umas rotas de fuga, né? Então, os seus algozes, podemos dizer assim, né? Ou quem os caça, nunca sabe exatamente em qual entrada de toca deve permanecer. Porque eu não sei se você já viu, mas já viu isso aí em algum canal de TV, mas alguns predadores de coelhos ficam à espreita escondido assim, né? A toca, aqui está a saída aqui da toca dele. Então fica escondidinho aqui, ó, quietinho, ó, esperando, para dar o bote. Quando o coelho ele bota a cara aqui fora, olhando para lá, o seu, né, caçador, aquele que está querendo comê-lo, voa em cima dele. Só que ele tem uma estratégia. Sabe qual é a estratégia desse coelho silvestre aqui? Ele faz a sua casa no meio da rocha, por baixo das pedras, para quê? Para evitar que o seu caçador cave atrás dele. E não é E o interessante é que ele faz, se fôssemos fazer assim fatiar assim, né? Fôssemos pegar um terreno e fatiar assim e olhar assim as saídas dele, você vai ver que é um grande labirinto cheio de saídas. Então, ou seja, nem sempre ele sai pela mesma saída. Você entendeu isso? Então, enquanto de repente está aqui, né, um lobo ali para poder pegar o coelho saiu lá naquela saída lá. Ó. Aí quando o lobo olhou assim, sumiu já, foi no mato. E na hora de vir atrás do coelho, ele pode entrar em várias das suas entradas. Todos eles levam a sua toca principal. Todas elas têm uma saída assim. Então ele vive caçando, ele vive catando rota de fugas. Então Salomão, quando escreve isso no versículo 25, né? Que ele descreve, ele tem uma explicação que fala assim aqui. Eles nascem, crescem e desenvolvem-se precisando se proteger, pois são caçados por muitos animais na cadeia alimentar. Este coelho tem algo especial, são extremamente competentes, rápidos e fazem as suas casas, as suas tocas nas rochas. Então, o que a gente entende disso? O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27, nos ensina algo um pouquinho além. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, um homem sábio. O homem prudente é um homem sábio. Preste atenção nisso. O homem prudente é um homem sábio. Aí ele faz a comparação. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é essa rocha? Quem é essa rocha? Jesus. Então, se você for fazer essa análise aqui, você vai ver que você precisa ter a sua vida, ter a condução, a estrutura da sua vida toda desenhada, né? Você imagina assim aquela toca, né? Fundamentada em cima de uma rocha. Ninguém vai te pegar ali. Quando você acha que não tem saída, como você está fundamentado numa rocha, Jesus vai te dar saída. Ele vai proteger as suas decisões, podemos dizer assim, a sua estrutura de vida. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Em outras palavras, quantas indecisões você tem na sua vida hoje? Certamente é diferente de quanto você tinha ano passado, ou ano retrasado. Porque você já tomou algumas decisões. Você saiu já por uma daquelas saídas ali, e graças a Deus o inimigo não estava lá te esperando. Em outras palavras,
a comparação com o coelho nos traz um entendimento de que você precisa estruturar a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Entendeu o que Salomão queria dizer? Seguindo o versículo, ele fala lá, né? Gafanhoto. A Bíblia fala assim: os gafanhotos não têm rei, contudo marcham enfileirados, né? O revoado ali. O que isso tem de entendimento na sabedoria que Salomão quis dizer aqui, né? Qual é o ensino que essa comparação quer nos trazer? Ele quer nos falar sobre unidade. Ninguém precisa mandar o gafanhoto fazer alguma coisa. Você deve ter visto aí, né, até nos dias modernos de hoje, ainda tem aí, né, gafanhotos aí por esse mundo afora aí. E não existe um gafanhoto que seja o gafanhoto chefe da tribo, vamos dizer assim, né, entre aspas. Um gafanhoto, como é que fala? A abelha é rainha. Vamos dizer assim. Não existe um gafanhoto, como é o nome, né, entre aspas, masculino, vamos dizer assim. Um gafanhoto rei. Que ao levantar voo, todos seguem eles. Não existe isso. Simplesmente eles levantam e vão. Acabou aquela lavoura. Levanta geral e vai para outro. É interessante porque ninguém comanda eles. Então, o que Salomão quis explicar para que a gente compreendesse aqui, era que a unidade do gafanhoto trazia o entendimento, porque lembra que o povo de Israel estavam todos desunidos. Você vai ver um pouquinho mais à frente, depois que Salomão morre e tal, quando isso acontece, o povo divide. Uma parte vai para não sei aonde, a outra vai para não sei aonde, um queria o rei, o outro não queria o rei. Em outras palavras, o que Deus estava fazendo, trazendo através de Salomão, para esses ditos populares, na comparação com o gafanhoto, era dizer que nós precisamos ter unidade. E essa unidade vai da unidade do seu ambiente de trabalho, vai da unidade familiar, vai da unidade da igreja, vai da sua unidade como Espírito Santo. Você entendeu bem isso? Você entende que a palavra nos ensina que o que te guia é a voz de Deus, sim ou não? Né? E a voz de Deus se transcreve para você na pessoa do Espírito Santo, através da palavra, através da sua leitura bíblica, etc e tal. Então, em outras palavras, você tem uma voz que te comanda. Mas quantas vezes você faz coisas que você foi comandado pelo Espírito Santo, mas você não fez? Preferiu ficar na sua posição. Preferiu fazer o que competia melhor para você. Ah, não vou fazer assim não, vou fazer do jeito que eu quero. Então, o que ele está explicando para nós aqui, Eclesiastes tem um versículo que fala assim, ó: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ah, mas o cordão de 3 dobras entra Deus, aí Deus... Espera aí, querido, sim, mas a resistência contra o mal, ela não é o Espírito Santo dentro de você. Se você ficar ali parado ali, ó, né, e achar que não, Deus vai lutar por mim. Não é assim, não. Você vai à batalha, você vai à frente, e Deus vai com você. Entendeu bem isso? Então, quando o Espírito Santo fala ao seu coração, ele está trazendo a unidade de Deus para dentro de você. Então, você não faz só porque você acha que você deve fazer. Você faz porque você faz parte de um grupo maior, de um conjunto maior. Ou seja, aonde quer que você esteja, você é a igreja. Você, uma pessoa, é a igreja. Está no seu ambiente de trabalho, você é a igreja. Está no seu ambiente escolar, você é a igreja. Está na sua casa, você é a igreja. Mas peraí, eu sou um só. Não, querido. Tem um ditado, né? Um dito popular de hoje, né? Que diz que um com Deus é a maioria. Pode ter 500, mas quando tem um com Deus, esse um se torna a maioria.
Porque junto com você existem milhares e milhares e milhares de anjos que estão pelejando ao seu favor. Amém? Mas não esqueça, do outro lado, existem milhares e milhares de demônios que estão indo contra você. Em Lucas 14, 28, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer os cálculos, né, de como ela deve acontecer? Isso fala sobre prudência. Isso fala sobre a estrutura. Né? Então, isso fala sobre a unidade. Essa comparação aqui é meio assim, né, interessante. Né? O versículo que se segue. O que a lagartixa nos ensina? Ó, no texto. A lagartixa apanha-se com as mãos. Está no versículo. Contudo, anda nos palácios dos reis. Fala assim, acessos. O que ele fez aqui de comparação, né, foi dizer, você tem acesso. Não, mas eu sou tão frágil, mas eu sou tão pequeno, mas eu não tenho condições nenhuma, mas você tem um acesso. Então o que ele quis comparar aqui era dizer para mim e para você, você tem acesso a Deus. Povo de Israel, vocês lembram da lagartixa? Sim, todo mundo pega ela com a mão, mas quando você menos espera, ela aparece lá no palácio do rei, atrás da parede lá, para comer um bichinho lá. Quem botou ela lá? Alguém caçou? Foi lá atrás da parede do rei e botou lá? Não, o que ele quis comparar ali é que ela entra, ela vai, não importa por onde, ela chega naquele lugar. E você que conhece esse, né? Esse é inseto, né? Acho que é um inseto, né? Você vê que quando você menos espera, ele aparece na sua casa lá. E não, por onde entrou esse bicho? Né? E tá lá agarrado na parede lá atrás. Nossa, por onde entrou esse? Em outras palavras, o que ele quis dizer fazendo essa comparação? Dos acessos. Você tem acesso a Deus, você tem acesso ao Espírito Santo, você tem acesso ao Criador de tudo. Mas às vezes você está igual o povo de Israel, se sentindo tão longe de Deus, vivendo as suas crises, vivendo as suas dificuldades, vivendo, né, as suas limitações, e esquece que você tem acesso ao tesouro nacional, ao tesouro dos céus. Pastor, está faltando isso. Ué, fala com o dono do tesouro. Ele pode te prover? Sim ou não? Mas muitos esquecem disso. Aí vive limitado naquilo que está... Não, mas é porque eu não sei, não, porque eu não dou conta, não, porque nem, é difícil. Isso aí, querido, dobre o seu joelho e fala. Você tem acesso a Deus. E ele pode te ouvir, e ele pode te atender, se estiver no plano dele. O povo de Israel tinha esquecido disso. Foi necessário Salomão trazer essa comparação para ensinar para eles, olha, assim como a formiga, assim como o coelho, assim como o gafanhoto, assim como a lagartixa, né? Você pode ter esse acesso a Deus. A formiga, o coelho selvagem, o gafanhoto, a lagartixa, são tão insignificantes aos nossos olhos, mas que a sabedoria delas, né, como nós explicamos agora, possa nos ensinar e nos capacitar a estarmos com o coração em Deus. Em Lucas 6, 21, a parte A do versículo fala assim, Jesus falando, né? Bem-aventurado vós, que agora tem fome, pois serão satisfeitos. O que Jesus estava falando? Você pegar esse versículo aqui e você aplicá-lo lá no que Salomão falou, resumidamente, é a mesma coisa. Um povo que vivia, agora fazendo ao contrário do que Salomão queria entender. Como é que era o retrato do povo? O povo vivia sem foco, não sabia o que queriam. Ora queria uma coisa, ora queria outra. Salomão explicou sobre a formiga, para que estivesse sem foco. Um povo que não era precavido, só queriam saber do hoje, esqueciam do amanhã. Ele o comparou com o coelho. Um povo desorganizado, a vida desorganizada, a estrutura emocional desorganizada, não sabia se queriam a Deus, se queriam Baal, se queria isso, se queria aquilo. Salomão o compara ao gafanhoto.
Um povo que tinha esquecido de ter acesso. Quando fala de acesso, fala de oração, né? Fala de você estar diante do trono. O povo tinha esquecido disso. Salomão comparou a lagartixa. E você vem agora no livro de Lucas, capítulo 6, 21, falar para o mesmo povo. Só que anos e anos e anos e anos e anos e anos depois. Um povo sedento. Um povo que agora não vive mais ali, aos pés, né, vamos dizer assim, de Salomão. Mas o povo que agora está lá em Jerusalém. Vivendo a mesma ansiedade. De pedir justiça a Deus, de não aguentar mais pagar imposto, de não aguentar mais viver aquela vida que eles estão vivendo. Um povo que a Bíblia aqui nos ensina, Lucas 6, 21, bem-aventurado aqueles que têm fome. Um povo que agora está necessitando receber de Deus o sustento. Gente, quer ver deixar um homem ou uma mulher com problema sério é tirar o alimento, não é? Já ficou com fome alguma vez? Não, estou falando como fiquei sem almoçar e fui jantar. Não, estou falando de você ficar sem o sustento, entendeu? Sem o suprimento. Não é uma fome temporária que você está fazendo por causa de um jejum, que você quer emagrecer, não. Aqui está falando de um sustento. O que Jesus falou aqui para o povo, olha, vocês que não têm mais sustentação, vocês que não têm mais foco, vocês que não são mais precavidos, vocês que estão com a sua estrutura desorganizada, vocês que perderam acesso a Deus. Em outras palavras, eu cheguei. Entendeu o que Jesus quis dizer? Em outras palavras, vocês serão saciados. Eu fico imaginando se fosse eu e você lá, olhando assim, né? Nossa, nós queremos tanta, né? Nós temos tanta necessidade. O Senhor que vai nos satisfazer? Entendeu? Aí eu fecho, eu concluo te fazendo essa pergunta. O que você precisa hoje que Jesus te satisfaça? Né? Talvez você tenha conduzido, você esteja conduzindo aí a sua vida, ou conduziu durante esse ano de 2021, sem foco. Não sabe o que você queria. E você foi levado aí por toda sorte e azares, né, da vida. De repente você não trabalhou, zero prevenção, não se preocupou com algumas questões pessoais suas, e hoje a sua vida chegou onde se chegou. Ou talvez a estrutura da sua vida física, emocional, espiritual esteja assim tão deteriorada pelas dificuldades que você viveu nesse ano. E com isso o que você menos pensa é buscar Deus. Sabe por quê? Porque você já se sente desacreditado. Você nem acredita mais em Deus. Hoje, essa palavra de Lucas 6, 21, que a gente fecha esse versículo, a gente fecha essa palavra, é para você. Bem-aventurado vocês que têm fome, porque vocês serão saciados. O que está te faltando para você receber esse Jesus na sua vida? Como eu falei, a fome aqui não é uma fome de comida, mas é uma sede, talvez de justiça que você precisa que Deus faça na sua vida, ou de uma cura, ou de uma libertação. Muitos de nós podemos estar igual aquele povo de Israel. Salomão teve que usar uma comparação bem simples. Eu trago essa comparação bem simples para que você entenda que essa sua fome e essa sua sede só pode ser saciada por Jesus. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você que pode. Repita essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu te peço que tu possas me dar foco, que eu aprenda a ser prevenido para vencer no dia mau. Que tu me faças construir a minha estrutura sobre a rocha e dessa forma eu ter acesso ao teu trono. Entra na minha casa, entra nos meus negócios, entra no meu futuro. Me ensina hoje a olhar para o futuro e a acreditar que a minha bênção, que a minha libertação, que a minha cura
vai chegar. Em nome de Jesus. Amém.